Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez, reunidos em torno desse nosso canal, para juntos deixar-nos iluminar pela palavra de Deus, que quer então nos conduzir, nos ajudar nessa nossa caminhada quaresmal. Chegamos então a essa quinta-feira, dia 1º de março de 2018, estamos vivenciando a segunda semana da Quaresma, e somos convidados pela liturgia de hoje a podermos então refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, que vai nos narrar o seguinte. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caem da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro por sua vez seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Que eles os avise, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desta quinta-feira, ela então nos convida a lançar o olhar sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida, as nossas atitudes. E Jesus, ele é bem claro no Evangelho de hoje. Ele narra para os fariseus e para nós hoje essa parábola então do rico e do pobre. E é interessante porque ele ajuda, ou seja, chama a atenção dos fariseus para que eles possam então reorientar a sua vida para poder então se converter diante de tudo aquilo que não está em conformidade com a lei do Senhor. E para nós não é diferente, a Quaresma é esse tempo propício, oportuno, onde nós podemos então deixar-nos iluminar pela palavra de Deus e também buscar mudar a nossa atitude, a nossa conduta. Porque todos nós estamos sujeitos, passíveis de poder então ter atitudes egoístas. Jesus narra justamente essa realidade no Evangelho de hoje. E ali então, ele vai dizer que havia um rico e esse rico não tem nome. E aí esse rico então, ele esbanjava todos os dias, dava um grande banquete, uma grande festa. E em contrapartida nós tínhamos então aquele chamado Lázaro, pobre, chagado, ferido, que então vivia na porta desse rico e queria matar a fome com as migalhas que caem da mesa. Mas, em vez disso, o que lhe acontecia? Os cachorros vinham lamber suas feridas. E assim, então, nós podemos já olhar para esse trecho que nós acabamos de ouvir e perceber, então, que é interessante, enquanto o ser humano, o rico, ele não se compadece, ou seja, não consegue enxergar a dor, o sofrimento daquele que está à porta da sua casa todos os dias. Mas, em contrapartida, os cães, ou seja, os animais, eles têm mais caridade do que o próprio ser humano, ou seja, no caso, o rico. E os cães vão lá ofertar aquilo que tem, ou seja, vêm lamber as feridas.
gesto de acolhida, né, dos animais. Enquanto o ser humano, ele então faz de conta que não enxerga, não vê. E quantas vezes, meus queridos amados irmãos, nós também não vivemos assim, não praticamos esse tipo de atitude. Quando muitas vezes um irmão morador de rua, ele então se senta próximo a nós, seja um restaurante, uma lanchonete, onde quer que estejamos. E muitas vezes nós também levantamos e saímos de perto. E aí então muitos, né, vão dizer: poxa, mas eu tenho medo de ser assaltado. Mas será que realmente é esse o motivo? Será que o egoísmo não está aí dentro de nós? Então não estou aqui querendo acusar, mas chamando a reflexão, para que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber se nós também não temos esse tipo de atitude. Porque é fácil nós então condenarmos esse rico. Mas precisamos também olhar para a nossa vida, se também isso não acontece conosco. E é interessante porque morre o rico, morre o pobre, ou seja, a morte iguala a todos. Não há ali então pobre e rico, somos todos iguais. E diante disso então, o pobre Lázaro vai para junto de Abraão, ou seja, vai para o reino dos céus. Enquanto de longe, o rico então avista, olha para o céu, agora enxerga Abraão. E olha só o que Jesus diz nessa parábola que ele narra. Agora o rico reconhece Abraão como pai. Ou seja, foi preciso então passar pela tormenta, pela dor, pelo sofrimento, estar na dor, no sofrimento, para poder então enxergar o pai Abraão. E aqui, por que não dizer, enxergar Deus, que está ao nosso lado olhando por nós. E ali então, o rico, ele pede para Abraão que mande, olha só, ainda não se converteu, ainda não se purificou, ainda a mesma arrogância, o mesmo egoísmo. Manda, não pede, por favor. Então é preciso ali, olhando para a nossa vida, perceber que nós temos também muitas coisas para serem mudadas em nós. Não somos perfeitos, não estamos acabados, pelo contrário, estamos em reforma, em transformação. E a Quaresma nos ajuda nesse nosso itinerário. E ali Abraão então vai dizer, olha, lembra que você então teve os bens da vida, enquanto Lázaro teve os males, e agora ele tem então aquilo que realmente vale a pena. Ou seja, os valores se invertem. A lógica de Deus é diferente da lógica do mundo, por isso nós não devemos deixar-nos contaminar por esse tipo de mentalidade, mas é preciso então ser fiel aos valores do Evangelho. E ele prossegue então ali, clamando, suplicando, agora pelos seus irmãos. Manda ele na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele não venha também sofrer. E Abraão vai dizer, olha, eles têm Moisés e os profetas, que eles escutem. E aí continua o diálogo ainda. Ele vai dizer, não, pai Abraão, mas se alguém for até eles... E Abraão vai dizer, olha, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, ou seja, para quem não crê, para quem não se abre ao dado da revelação de Deus, não adianta nem mesmo o extraordinário acontecer na nossa vida, que a pessoa não acredita. A pessoa está fechada no seu egoísmo, no seu mundo, nas suas preocupações, nas suas riquezas, e esquece daquilo que é dado gratuitamente a cada um de nós, que é esse dom da fé, que nos ajuda a enxergar além dessa realidade a qual nós estamos então vivenciando. E assim então, queridos amados irmãos, podemos lançar também nós o olhar para a primeira leitura de hoje, extraído do livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículos de 5 a 10. Jeremias então, Deus vai falar para ele, maldito o homem que confia em outro homem. E muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós confiamos muito mais no ser humano do que no próprio Deus. E aí é onde então nós nos frustramos muitas vezes nos nossos relacionamentos. Porque nós depositamos a nossa confiança em seres humanos que são falhos, são limitados, deixam facilmente persuadir por outros caminhos. Agora, em contrapartida, no finalzinho da primeira leitura,
o Senhor, através de Jeremias, vai dizer: feliz aquele que confia no Senhor e nele põe a sua confiança. É semelhante, então, à árvore que fincou suas raízes em água viva. Pode vir, então, a seca, porque ele permanecerá de pé, dando frutos. E assim, então, nós podemos nos questionar em quem nós temos confiado: em Deus ou em seres humanos? E assim, nós podemos, então, perceber que quando nós confiamos em Deus, nada nos falta, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, nos orienta. E dificilmente, se nós de fato colocarmos em prática seus ensinamentos, não iremos então sofrer, padecer, não iremos quebrar a cara, porque muitas vezes nós queremos trilhar os nossos caminhos ou a opinião de outros, e não ouvimos a Deus. Então, antes ouvir a Deus do que aos homens. E o Salmo de hoje, então, vai nos falar justamente dessa realidade. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é aquele que confia em Deus e espera em Deus, porque jamais será decepcionado. Jamais passará por frustrações, porque o nosso Deus, Ele é fiel, mesmo diante da nossa infidelidade. E assim, então, queridos amados irmãos, voltando para o Evangelho de hoje, que nós possamos então pedir ao Senhor que nos dê a graça de vivermos a caridade, que a fé que nós professamos nos ajude a poder então a enxergar a dor, o sofrimento do nosso próximo. Que nós possamos então ajudar, e a Quaresma, esse tempo que nos convida também a esmola, a caridade, que nós possamos agir de caridade, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar o irmão, perguntamos-nos: nossa, eu queria tanto ajudar alguém, mas quem eu vou ajudar? Olha, se você olhar bem pertinho de você, com certeza você vai encontrar alguém. Deus vai te mostrar alguém que está precisando de ajuda. E se não tem, se você não conseguir enxergar mesmo assim, ajude lá na comunidade. Faça sua doação para que a igreja possa encaminhar para aqueles que realmente necessitam. E assim, o que nós não podemos deixar de fazer é de fechar o nosso coração, de nos prender a nós mesmos, de viver no egoísmo, porque a nossa fé, ela nos ensina a doar-se, a entregar-se, como fez Jesus Cristo na cruz por amor a cada um de nós. Portanto, queridos amados irmãos, que o Senhor então nos ajude nessa nossa caminhada quaresmal, que nós possamos então viver e praticar a caridade, para que assim então, colocando a nossa confiança nele, o Senhor da nossa vida, ele possa conduzir toda a nossa história. E que assim essa nossa história possa de fato estar marcada por amor, partilha, solidariedade. É isso os frutos que nós queremos colher no final dessa nossa peregrinação terrestre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, antes de terminar esse vídeo, clique aqui embaixo em inscrever-se, é bem fácil. Venha também fazer parte dessa família, ajude-nos divulgando, compartilhando esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho do Senhor possa iluminar a vida de tantos irmãos que se encontram ainda nas trevas, que nós possamos ser, então, realmente sal na terra e luz do mundo, como é o lema do ano laicato, a qual nós estamos vivenciando em toda a igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.